Seja honesto, você já sentiu como essa imagem? Eu quero ouvir você primeiro antes de influenciar você, aí eu vou falar de mim. Você já sentiu assim, como a imagem? Você tenta caminhar, você tenta alcançar alguma coisa, você tenta fazer sua vida andar, e por mais que você se esforça, você sente assim, como a imagem, indo de encontro a uma parede. Eu já me senti assim também, muitas vezes. Será que o fato de eu sentar aqui mudou? Às vezes eu gosto, né, de dar uma sentadinha, mas se mudar muito eu fico de pé mesmo. Muito bem, para a gente pensar nesse tema, será que Deus bloqueia a sua vida? Eu acho que você vai se surpreender com a resposta de hoje. A minha netinha tem 9 anos, 9, a Júlia. Aí eu sempre coloco as artes nas minhas mídias, tanto no Instagram, Facebook, status do WhatsApp, etc. Eu coloco em todas as minhas mídias, eu coloco a arte do culto de cada quarta, de cada domingo. E a minha netinha mora na Moca. Quem sabe a gente não vai na IC da Moca. Nós vamos ter 2 ICs na Moca, gente, está chegando. Muito bem. Quem sabe, hein? Uma estratégia. Minha filha mora na Moca com meu genro, Roberto, e ela respondeu a pergunta. Ela pegou, toda vez que a gente coloca o slide lá, ela responde, ela manda alguma coisinha, ela escreve sempre alguma coisa. Outro dia ela escreveu assim, que fofo. Mas enfim, para pensar nesse tema, será que Deus, nessa pergunta, é mais do que um tema, é uma pergunta, será que Deus bloqueia a sua vida? Será que existe tal coisa como um bloqueio de vida? Nós vamos usar o livro de Atos dos Apóstolos, e eu queria chamar a sua atenção para você olhar com bastante carinho nessa história da conversão de Saulo. Ainda que não vamos ler toda a história, mas a parte principal, o néctar, o núcleo da conversão deste assassino, a conversão deste perseguidor da igreja de Cristo, da comunidade de Cristo, da congregação de Cristo. Ele não só prendia, como ele matava os cristãos. E ele tinha uma gana, e ele achava que estava fazendo isso para Deus. E o texto que nós vamos ler conta a parte principal da conversão de Saulo. Na verdade, ele estava, como você vai observar, indo de um lugar para o outro, de Jerusalém para Damasco, para prender cristãos. Ele tinha acabado de ver Estevão ser apedrejado até a morte, por causa da fé, por causa do testemunho da ressurreição de Jesus. As vestes de Estevão, as túnicas, as capas de Estevão, foram jogadas no pé de Saulo, e ele consentia com a morte de Estevão, e as pessoas apedrejando. O texto não diz, mas é possível que ele tenha dado uma pedrada também, porque ele tinha uma gana muito grande, mas o texto não diz isso. Quer tenha dado uma pedrada ou aprovado, é a mesma coisa, não é? Aprovar ou dar uma pedrada, para mim é a mesma coisa, não sei para você. E aqui está este Saulo agora, depois deste episódio da morte de Estevão, a caminho de Damasco, com cartas que pareciam mais mandados de prisão para cristãos, judeus, que estavam seguindo a fé em Jesus e crendo no poder da ressurreição de Cristo. E acontece isso aqui, vamos lá, capítulo 9 de Atos dos Apóstolos, versículo de número 1, diz assim: enquanto isso, Saulo, que na verdade no hebraico é Saul, ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Ele foi ao sumo sacerdote
e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, que autorizavam a prender qualquer pessoa que encontrasse, homens ou mulheres, que pertencessem ao caminho. O caminho aqui eram os discípulos de Jesus, levando-as de volta para Jerusalém. Ele estava a caminho. Quando se aproximava de Damasco, brilhou ao seu redor, de repente, uma luz do céu. Caindo ao chão, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Quem é, Senhor? Ele respondeu: Eu sou Jesus, e você está me perseguindo. Entretanto, levanta-te e vá à cidade, e lhe será dito o que deve fazer. Os homens que viajavam com ele pararam emudecidos. Ouviam a voz, mas não viam ninguém. Eles ajudaram Saulo a se levantar do chão, mas quando ele abriu os olhos, não era capaz de enxergar nada. Portanto, guiando-o pela mão, eles o levaram até Damasco. Ele permaneceu sem enxergar durante 3 dias, e não comeu nem bebeu. Verso 10. Havia um discípulo em Damasco, chamado Ananias. Em uma visão, o Senhor disse a Ananias: Ananias. Ele respondeu: Eis-me aqui, Senhor. O Senhor lhe disse: Levante-se e vá à rua direita, à casa de Judas, e pergunte por um homem de Tarso chamado Saulo, porque ele está orando. E em uma visão, viu um homem chamado Ananias chegar e pôr as mãos sobre ele para lhe restaurar a visão. Ananias, porém, respondeu: Senhor, muitas pessoas me falaram a respeito desse homem, sobre o mal que ele fez ao seu povo em Jerusalém. E aqui ele possui uma autorização dos principais sacerdotes para prender todos os que invocam o seu nome. Mas o Senhor disse: Vá, porque este homem é meu instrumento escolhido para levar o meu nome aos gentios e até mesmo aos reis deles, bem como aos filhos de Israel. Porque eu mesmo lhe mostrarei quanto ele terá de sofrer por causa do meu nome. Então Ananias foi e entrou na casa, colocando as mãos sobre ele, disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, aquele que lhe apareceu no caminho enquanto você vinha para cá, enviou-me para que você possa enxergar outra vez e ser cheio do Espírito Santo. Naquele momento, algo semelhante a escamas caiu dos olhos de Saulo, e ele pôde enxergar outra vez. Ele se levantou e foi batizado, foi mergulhado nas águas. Então comeu alguma coisa e recuperou a força. Saulo passou alguns dias com os discípulos de Damasco, e de imediato começou a anunciar nas sinagogas que Jesus é o Filho de Deus. Amém? Palavra do Senhor. Muito bem. Será que Deus bloqueia vidas? Talvez esta mensagem, esta pergunta, receba um rápido não de muitos cristãos. Será que Deus bloqueia vidas? Talvez no dia de hoje, como a fé anda de um jeito muito utilitário, não anda?
Você percebe um tipo de fé bem utilitária, do tipo, Deus tem que fazer tudo o que eu quero, Deus é meu servo e eu sou o Senhor. A fé está bem utilitária, né? As pessoas precisam de coisas, elas se convertem para ter essas coisas da parte de Deus. E essa pergunta, será que Deus bloqueia a vida? Recebe um rápido não. Não, Deus não é um Deus que bloqueia ninguém, Deus é um Deus que desbloqueia todo mundo. Será? Há momentos, e a gente precisa ser bem sincero olhando para a vida da gente, há momentos que parece que a vida trava. Se você olhar para si, talvez você esteja vivendo um momento de trava. Eu não sei. Talvez você que esteja aqui assistindo o vídeo, seja um momento que Deus preparou para ajudar você. E você esteja vivendo um momento de trava, de bloqueio, de parede. Parece que por mais que você tente caminhar para frente, tem uma parede na sua frente e as coisas não vão para frente, não avançam. E às vezes a vida parece que trava. Portas se fecham, oportunidades evaporam, contratos não são fechados, clientes não vêm, pagamento se esgota, caminhos desandam, parece que estava andando numa direção e de repente desanda tudo, relacionamentos se rompem, aquilo que estava indo bem para nós simplesmente para. Até parece mesmo uma maldição. Não é à toa que tem muito crente, muito cristão legítimo, que infelizmente acredita em maldição. Porque vive muitas vezes um momento de parede, um momento de trava. Parece que uma crença limitante tomou conta. Ou, como diria alguém, parece que a pessoa precisa aumentar sua permissão para ir mais longe. As pessoas inventam cada coisa para dar nome àquilo que elas não sabem do que estão falando. É impressionante como as pessoas, via de regra, de maneira geral, Nancy, elas excluem Deus tanto das suas vidas quanto dos seus problemas. Às vezes as pessoas não excluem Deus somente da vida, elas excluem também dos seus problemas. Muitos cristãos excluem Deus dos seus problemas. O cristão, existem muitos cristãos hoje dentro de igreja, gente boa, fiel, que está acreditando nessas coisas. E elas excluem Deus dos seus problemas. Não me parece, olhando para a Bíblia, que os cristãos da Bíblia excluíam Deus dos seus problemas. Primeiro que eles admitiam ter problemas. Coisa que é difícil hoje em dia, né? É só triunfo. A gente está sempre atrás de triunfo, de pódio, de vencer. Parece que a vida do crente não pode ter retrocesso, nem escassez, nem falta de nada. Afinal de contas, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Então a gente acredita que não pode faltar nada. E a gente, quando falta alguma coisa, quando vem uma parede dessa na nossa frente, a gente fica com vergonha de compartilhar a parede. A gente fica com vergonha de compartilhar a dor. Porque afinal de contas, crente não sofre. Crente tem que só enriquecer e avançar e ficar no sorriso, na festa, no avanço, no crescimento, na prosperidade material, etc.
E quando a parede aparece, quando o retrocesso bate, quando as portas e as coisas travam na vida do cristão, eles excluem Deus. Por quê? Porque eles vão procurar algum problema neles. As pessoas vão procurar problemas, Rodrigo, em si. Será que eu tenho uma crença limitante? Será que eu preciso de uma permissão para ir mais longe? Eu estou um pouco cansado, confesso para vocês, não irritado. Eu estou um pouco cansado de ver cristãos que têm um Deus maravilhoso, ressuscitado, e uma Bíblia que aponta todo o caminho da vida, buscando soluções em si mesmos, soluções humanas. E as pessoas excluem Deus do problema porque elas vão buscar alguma trava em si para o problema que ela está vivendo. Ah, deve ter alguma trava na minha vida. E as pessoas vão ficando tristes porque elas olham para si, eu tenho sempre que melhorar. Eu só não vou mais além, Bia, porque eu preciso melhorar. Cara, eu estou um pouco cansado de melhorar. Eu quero mais é descansar. Descansar. Será que Deus bloqueia a vida das pessoas? Essa é uma pergunta que eu e você precisamos responder. Para a gente parar de procurar solução no lugar errado. E ampliar a visão de como Deus faz na vida da gente, e por que Ele faz, e como Ele faz. E quais são os motivos de Deus fazer? E quais são os caminhos pelos quais Deus aponta solução? E é sobre isso que eu quero falar com vocês. Não, você não tem uma crença limitante. Não, você não precisa de uma permissão, de crescer em permissão para ir mais longe. Essa é a nova do momento. Permissão para ir mais longe. Se existe uma permissão que eu preciso, é a permissão do meu Pai Celestial. Só, de mais nada. É engraçado que esses autores dessas ideias, eles enriquecem, mas os outros não. Ok, mas não é sobre isso o tema. A pergunta é, será que Deus bloqueia a vida da gente? Saulo, presta atenção em Saulo. Veja bem, se você olhar para o testemunho, para o currículo de Saulo, você vai ficar com inveja. Saulo, diz ele mesmo, nas suas cartas, que ele excedia em muito a capacidade judaica. Ele obedecia a lei de maneira fiel. Ele era, segundo a justiça que há na lei, ele era irrepreensível. Ele foi educado aos pés do maior mentor da época dele, Gamaliel. O sujeito tinha um currículo impecável. Não é à toa que ele ia lá para a sinagoga, pedia carta para prender os cristãos para Damasco, para não sei na onde, e ele tinha uma guarda sacerdotal que ia com ele, e ele era o chefão. Saulo, ele tinha poder. Preste atenção nisso. Saulo tinha poder. Saulo tinha influência com a liderança judaica da sua época. Saulo era um cara conhecido. Saulo não era um Zé Ninguém, era jovem. Era bem jovem. Não era um menino, mas era jovem. Só que tinha muita gana, muito zelo, muito vigor, muita força. Tinha influência com os mais velhos. Que coisa! Ele tinha direção, ele tinha convicção, mas ele tinha uma coisa de negativo. Ele estava indo para o lugar errado. Isso é uma coisa que ninguém fala por aí. Se ensina muito que a gente tem que ter vigor, convicção, influência, poder, sentar com as pessoas certas, etc e tal. Ok. Mas não se ensina a perguntar se a pessoa está indo para o lugar certo ou se ela está indo para o lugar errado. Porque Saulo tinha poder, influência, direção, convicção, ânimo, motivação, mas estava indo para o lugar errado. E Deus, presta atenção nisso, e Deus, por amor a Saulo,
bloqueou sua rota? A resposta para essa pergunta é sim. Deus bloqueia vidas. A resposta para esta pergunta é sim. Deus pode bloquear sua vida. Ele fez isso comigo, ele fez isso com Saulo, ele fez isso com tantas pessoas ao longo das histórias bíblicas. Só que tem uma diferença. E uma coisa que você precisa saber logo de cara: quando Deus bloqueia, não é para punir, mas Ele bloqueia para transformar. Ele bloqueia para dar o melhor. E você vai aprender 3 coisas importantes nessa noite. Deus bloqueou a rota de Saulo para salvar sua vida. Deus bloqueou a rota, o desejo, a meta, o alvo, o propósito, o objetivo, o programa, o processo, o target. Deus bloqueou tudo na vida de Saulo por amor, para salvar sua vida, para dar para ele um propósito e eternidade. Era para colocar dentro de Saulo o que ele não tinha, eternidade. Daí você já pode começar a pensar muitas coisas sobre sua vida. Porque a gente raramente olha para Deus, um Deus que bloqueia a nossa vida. E a gente faz bem em olhar para isso. E aprender, segundo o Espírito Santo, que Deus bloqueia, mas Ele não bloqueia por rancor, por ódio, por prazer sádico. Deus não bloqueia porque quer testar você. Ele não queria testar Saulo, ele queria salvar Saulo. Deus pode bloquear a vida de quem quer que seja, mas o bloqueio de Deus não é para destruir, é para amar, para salvar, para dirigir. E foi o que ele fez com Saulo. Ele bloqueou sua rota. Portanto, logo de cara a resposta é sim. Diga comigo, sim, Deus pode bloquear minha vida. Ainda que a palavra bloqueio não soe uma coisa muito gostosa, não parece palestra motivacional, mas o bloqueio de Deus sempre é poderoso. Porque Ele me ama. Porque Ele te ama. Primeiro, Deus bloqueia quando você está no caminho certo, mas na direção errada. Às vezes você está indo no caminho certo. O que é o caminho certo? Veja, Paulo tinha zelo. Ele mesmo, quando fala dessa conversão, ele diz que ele fez por ignorância, ele fez por zelo. Sabe o que é zelo? A palavra zelo é ardor, paixão, vigor, motivação positiva. Saulo achava que estava fazendo algo para Deus. Então ele estava motivado, mas no caminho errado, com o objetivo errado. E Deus pode bloquear a sua vida quando você está no caminho certo, mas com o alvo errado. Caminho certo não significa que Deus vai concordar com a gente. Mais importante do que o caminho certo é o alvo certo. E Saulo estava no caminho certo, mas com o alvo errado. Ele queria prender os cristãos. Ele tinha zelo, ele tinha paixão, mas ele fazia do jeito errado, com o objetivo errado. Veja só, Saulo estava cheio de zelo, mas ele estava longe de Deus, longe da vontade de Deus. Por isso que muita gente se perde quando Deus prospera. Já reparou, você conhece pessoas, talvez você tenha vivido isso, ou aqui no vídeo, ou aqui na igreja. Você clama a Deus, você busca a Deus, você faz campanha para alguma coisa melhorar na sua vida, para alguma porta abrir, para alguma coisa seguir, avançar na sua vida, e quando Deus te dá, você se perde. Deixa de vir na igreja, deixa de orar, deixa de buscar a palavra,
vai para o pecado. Tem muita gente assim. Por quê? Porque o coração não está correto, a vontade está certa, mas o coração está errado. Está cheio de gente dentro da igreja com a vontade correta, com a paixão correta, com a motivação correta, com o desejo correto, mas com o coração errado, com o objetivo errado, com o propósito errado. Saulo estava cheio de paixão, zelo e motivação, mas estava longe de Deus. Às vezes, a coisa errada não está na nossa energia. Eu já me senti assim, cheio de energia para fazer um negócio, mas o alvo estava errado. Já se sentiu assim? Cheio de energia para fazer algo, cheio de motivação para fazer alguma coisa, mas o alvo está errado. E assim estava Saulo. Quando Deus barra algo, quando Deus breca, quando Deus bloqueia, Ele pode estar desfazendo um caminho que pode te destruir. Muitas vezes o bloqueio é para proteger, porque você está cheio de vontade certa, mas o objetivo está errado, e isso vai destruir você, e vai destruir a mim, então Deus bloqueia. Deus põe uma parede. E no final, eu quero já antecipar que no final você vai saber o que fazer, e você vai se surpreender, porque é uma única coisa que você tem que fazer. Então fique até o final com o coração conectado, com o espírito alerta, porque isso aqui tem muito a ver com o nosso dia a dia, quer no ministério, quer na igreja, quer no casamento, quer na educação de filhos, quer no trabalho, na profissão, no seu negócio, na sua empresa, quer você seja empresário ou colaborador ou funcionário de alguma empresa. Eu não gosto dessa palavra colaborador, gosto da antiga, funcionário. Porque colaborador só colabora, funcionário faz funcionar. Eu gosto dessa ideia, sou das antigas. E não é coisa de velho, não, é coisa da palavra mesmo, eu gosto do funcionário. Deus às vezes está desfazendo um caminho que pode te destruir. Saulo estava em rota de colisão com a morte, com coisas difíceis para a vida dele. Ele estava cheio de zelo, mas com o alvo errado. Quando Deus interrompe alguma coisa na sua vida, e na minha, não é punição. É proteção. Quando Deus breca alguma coisa na sua vida, não é que Deus está te punindo, Deus está te protegendo. Quando eu deixei o ministério por muitas dores, e muitos motivos de dores, eu fiquei no interior muito tempo. Eu havia sido pastor por 20 anos quase, praticamente. Eu não sabia o que ia fazer, na verdade, da minha vida profissional, mas eu encontrei um caminho. Sinceramente, eu encontrei um caminho. Eu sou o tipo de pessoa que sempre encontra um caminho. É o jeito que eu sou. Eu vim de uma família em que meu pai era assim, meu pai era um otimista por excelência. Já contei para vocês aqui que meu pai, com 84 anos, se formou em teologia. Eu e Cecília levamos ele no carro para ir pegar o canudo na faculdade no dia da formatura. E enquanto a gente ia no carro, ele estava no banco de trás com 84 anos, dizendo para nós que ia ou abrir um negócio ou ia fazer uma faculdade de direito ou de jornalismo. Com 84 anos. A gente abria a porta para ele sair, ele mal saía do carro. Estava já com a carga do peso da idade. Ele nem se percebia. Ele nem olhava para a sua carcaça e se via velho. Ele se via cheio de energia. Ele se via cheio de força para fazer as coisas. Um dia, essa eu não contei, mas vou contar agora. Um dia, eu estava almoçando, ele e a Cecília, no restaurante. Estava eu e Cecília aqui, era aqueles restaurantes que tem a mesa e 2 banquinhos, né? Aquele sofazinho. E ele estava sentado lá de lá. E a conversa estava girando em torno de fazer coisas. Eu falei, pai, mas na sua idade,
Ele falou, como assim na minha idade e tal, não sei o que e tal. Eu falei, olha pai, você está avançando, você não sei o que e tal, mostrando para ele que já estava na hora já tinha passado da hora de desacelerar. E eu não me sinto velho, não sei o que e tal. Eu conversando com ele, eu fiz uma foto do meu celular, ele nem viu bater. Fiz a foto, o print aqui, do celular, e aí peguei, ampliei a foto, veio o celular para ele e mostrei para ele a foto dele. Ele olhou assim e fez assim, quem é? Vocês dão risada, mas olha só, eu fiquei chocado. Eu mostrei para ele e ele não estava brincando não, ele falou, quem é? Cecília estava comigo. Eu falei, pai, é você. Ele olhou assim, fez uma cara de estranho, voltou bem perto, pegou, falou, me dá aqui. Olhou assim, falou, nossa, eu estou velho, hein? Porque, sabe o que acontece? Isso aí tem um aspecto cômico e positivo, porque o sujeito vai indo, né? Não presta atenção nos obstáculos e segue em frente. Mas, por outro lado, também não percebe as coisas e as fases da vida. E tem hora que a gente tem que olhar e perceber que alguma coisa está acontecendo diferente na vida da gente. Você não pode ser um boi bravo estourando as porteiras na sua frente. Você não pode ficar procurando problema em você como a razão do porquê sua vida não foi mais além. Tem um monte de gente querendo vender curso para aqueles que estão achando que a vida deveria ir mais além e não vai. Está cheio de gente esperta vendendo curso para gente que está com dor. Dor do bolso vazio, dor da conta difícil, dor do carro velho, dor da casa apertada, dor da roupa velha, dor da viagem que eu não consigo fazer, dor do restaurante que eu não consigo frequentar, e dor, e um monte de gente que vende curso para gente que está com dor. E eu quero dizer para você, aqui no vídeo e aqui na igreja, que, veja só, às vezes, nem sempre, mas às vezes, o problema é o seu objetivo. E Deus está bloqueando sua vida porque você está com a força certa, mas com o objetivo errado. E Deus está bloqueando. E sim, pode ser Deus. Diga comigo, quando Deus interrompe, diga, quando Deus bloqueia, não é para punir, mas para proteger. Deus quer proteger você, meu irmão. Deus quer proteger você, minha irmã. Segundo, Deus bloqueia a vida da gente às vezes para revelar o que você não consegue enxergar. Você já deve ter ouvido, ou você já deve ter falado para alguém uma coisa do tipo, você não está enxergando o que eu estou querendo mostrar para você. Ou você falou isso para alguém, você não está enxergando o que está acontecendo na sua vida, você não está enxergando o ponto que eu estou tentando te mostrar. Ou alguém falou isso para você. Você não está enxergando a figura completa. Você não está conseguindo enxergar o que eu estou tentando te mostrar. Ou os dois. Você falou para alguém e alguém falou para você. Eu já passei por essa. E quando eu estava no interior, pessoas que me amavam de verdade, olha que coisa interessante, pessoas que me amavam de verdade tinham a coragem de vir a mim e mostrar coisas que eu não queria ver. Elas me amavam de verdade, então elas tinham coragem de falar para mim coisas que eu precisava enxergar e eu não estava enxergando. E minha vida ficou bloqueada por muito tempo. E eu fiz os melhores cursos, eu fiz as melhores certificações que eu podia fazer, e eu não passava do suprimento da necessidade. E eu queria ir além, talvez eu não tivesse a permissão. Não existe isso. Mas era a mão de Deus. Eu não tenho dúvidas de que era a mão de Deus.
E você, a partir dessa noite, também não terá mais dúvidas de que a mão de Deus às vezes bloqueia situações na sua vida por amor a você, para corrigir o seu alvo, mas também para fazer você e eu enxergarmos. Deus bloqueia às vezes para revelar o que você não consegue enxergar. Paulo não conseguia enxergar, então Deus deu para ele uma cegueira. Olha que coisa interessante. Cecília, eu posso pedir para você um lencinho de papel? Meu amor. A cegueira de Saulo, obrigado. A cegueira de Saulo não era um castigo de Deus. Veja, a cegueira que Deus deu para Saulo não era um castigo, era um diagnóstico. Deus estava mostrando para Saulo, na prática, que ele estava cego. Que ele não conseguia enxergar um palmo na frente do nariz. Então Jesus apareceu na vida dele e deu para ele uma cegueira para que ele pudesse ver. Porque até então ele não conseguia enxergar. Quantas vezes a gente fica assim, cego? A gente vai, né? E às vezes tem uma parede na nossa frente e a gente quer escalar, a gente quer cavar por baixo, ou a gente quer passar do lado, a gente quer subir por cima, mas a gente não quer parar e avaliar. Aí a gente, não falta gente para dizer, não, são crenças limitantes lá dentro. Não, você tem bloqueios mentais, o seu mindset precisa mudar. Eu gosto de tudo isso que está por aí, já usei muito dessas ferramentas. Mas isso não é solução mesmo. Não resolve. Pode tomar banho frio de madrugada, acordar às 5 horas da manhã, mergulhar no freezer gelado, essas coisas erradas todas aí. Às vezes Deus bloqueia para que a gente possa ver. Olha só, Saulo, ele enxergava tudo, menos a verdade. Às vezes a gente sente assim, a gente enxerga tudo, menos a verdade, amor. E há um probleminha muito sério com isso, porque Deus vai bloquear enquanto a gente não enxergar a verdade. E é isso que nós precisamos enxergar, a verdade de Deus para a nossa vida. E por isso que eu disse que as pessoas excluem Deus. O grande problema desses treinamentos psicológicos e de desenvolvimento humano, etc. Qual é o grande problema? Porque eles excluem Deus. Eles acham que eles têm a ferramenta para destravar a vida das pessoas. E não destrava. Eu queria ver algum coach chegar lá, algum palestrante, treinador, certificador, programa de vitória, etc e tal, chegar para Saulo e Saulo, seguinte, você está cego porque é um problema interior seu, nós precisamos fazer uma cura interior em você. Você é um cara, olha o seu potencial, Saulo. Você é melhor que todos da sua geração. Não. Jesus brilhou no caminho e deu para ele uma cegueira para diagnosticar, para dizer, é assim que você é, cego. É assim que você está, cego. O bloqueio foi o início. A cegueira de Saulo foi o início da visão de Saulo. E isso é maravilhoso. Essa palavra devia ser motivo de alegria, porque é o seguinte: se Deus está bloqueando você por algum motivo, significa que coisa maravilhosa está ali na esquina, está ali na frente. Por quê? Porque quando Deus bloqueia, é para realmente fazer você enxergar. Quando Deus me bloqueia, é para realmente me fazer enxergar. O bloqueio revela idolatrias. O bloqueio revela as motivações reais. O que é que de verdade você está querendo?
O bloqueio, ele revela feridas da alma, culpas de pecados. O bloqueio faz você olhar não para o seu potencial de vencer, mas para o caminho que está errado, para o pecado que está abundante, para a mentira que está te circundando. O bloqueio faz você enxergar as feridas, ambições, os desejos desenfreados, desordenados, as relações destrutivas, etc. O bloqueio, às vezes Deus, essa aqui é muito boa, às vezes Deus apaga as luzes para você finalmente enxergar o que importa. Será que Deus já apagou a luz na sua vida algumas vezes? Será que Deus está apagando a luz nesse momento da sua vida? Às vezes, Deus apaga as luzes da minha vida para que eu possa enxergar. Que momento você está vivendo? Então eu falei com você aqui, primeiro, Deus bloqueia quando você está no caminho certo, mas para o alvo errado. Segundo, Deus bloqueia para revelar a você o que você não consegue enxergar. Terceiro, e último. Você está comigo aqui, sim ou não? Deus bloqueia para poder redirecionar você e eu para o propósito dele. Saulo tinha cartas para prender os cristãos. Jesus veio, cegou, bloqueou, parou tudo na vida dele. Para quê? Para poder redirecionar o propósito. Não é qualquer propósito, é um propósito definitivo. Tem muita gente que vai de teste em teste de perfil para descobrir o seu plano e o seu propósito de vida. Eu já apliquei muitos testes de descobrir missão de vida. Mas enquanto a gente não descobrir a missão que Deus tem para nós, a gente vai de teste em teste, de curso em curso, de pulo em pulo, e a gente não consegue descobrir. Até que a gente faça uma única coisa, que Paulo fez e eu preciso fazer e você precisa fazer. Deus queria reorientar o propósito de Paulo, redirecionar o propósito de Paulo, mas não era qualquer propósito, era um propósito definitivo. Diga, propósito definitivo. Olha que coisa interessante. Você leu comigo a história de Saulo, a conversão dele. O bloqueio no caminho, olha o que fez o bloqueio no caminho de Saulo. O bloqueio no caminho levou Saulo ao encontro de Ananias. Sabe quando que Saulo conheceria Ananias? Nunca. Deus tem um monte de gente que eu e você precisamos conhecer, que vai fazer parte do propósito definitivo da sua vida. Mas essas pessoas que Deus vai nos conectar com elas, não encontraremos ela no caminho errado, no alvo errado, no objetivo errado. Por isso que não adianta essa coisa de, eu tenho que andar só com celebridade, com gente rica para eu ficar rico. Andar com celebridade para eu ser celebridade. Eu preciso me afastar de gente que é ruim. Você já imaginou se Jesus se afastasse de gente ruim quando veio para a terra? Porque eu não posso ficar perto de gente ruim. Porque se eu ficar perto de gente ruim, eu vou ficar ruim igual. Você já pensou se Jesus tivesse esse tipo de pensamento? Você não estaria aqui hoje, nem eu, porque eu e você éramos as primeiras pessoas ruins que Jesus não deveria se aproximar. Ou eu estou enganado? Você que está no vídeo é uma dessas pessoas ruins. Talvez você não se veja assim, mas um dia você se verá. E quando você se vê assim, você está pronto para receber a graça de Jesus, o perdão de Jesus, a vida de Jesus. Antes não. Antes não. Mas olha só, o bloqueio na vida de Saulo levou ele a conhecer Ananias.
O bloqueio na vida de Saulo levou Saulo para o batismo. O bloqueio na vida de Saulo levou Saulo a uma cura miraculosa, porque caíram escamas dos olhos dele. O bloqueio na vida de Saulo levou Saulo ao chamado do propósito eterno. Ele iria pregar o evangelho aos gentios, aos reis de toda a terra. O bloqueio na vida de Saulo levou Saulo ao propósito definitivo. Você vai sair daqui nessa noite olhando para bloqueios na sua vida de outra forma. Eu espero, assim seja. Um bloqueio de Deus nunca termina em paralisia. O bloqueio de Deus nunca termina em destruição. O bloqueio de Deus nunca termina em insignificância. O bloqueio de Deus não termina em paralisia. O bloqueio de Deus termina em direção, em cura, em propósito. Glória a Deus. Sabe por que eu estou aqui? Pregando nessa quarta-feira à noite? Porque Deus me bloqueou de diversas maneiras. Nem sim? Deus me bloqueou de diversas maneiras. Às vezes eu preciso, muito obrigado, amor. Às vezes vocês me veem limpando o olho aqui, né? Nossa, que pastor amoroso, ele chora toda vez que prega. Não, eu tenho o canal lacrimal entupido mesmo. Foi o bloqueio de Deus que me fez voltar para São Paulo. Foi o bloqueio de Deus que me fez conhecer minha mulher, Cecília, o meu maior presente depois da salvação de Jesus. Foi o bloqueio de Deus que me trouxe esse presente maravilhoso. Se não fosse o bloqueio de Deus, eu jamais te conheceria. Se não fosse o bloqueio de Deus, eu não voltaria a ver o rosto da Nancy que vi há décadas atrás. E agora ela é membro da igreja que eu sou pastor, que honra. Eu não conheceria a Liduína, eu não estaria com o Wilson, com a Arlete, homens e mulheres de honra, Karen, todos que estão aqui, o Rodrigo, família, e tantos que frequentam e passam aqui na igreja Apex. Se não fosse o bloqueio de Deus, eu não teria tido oportunidade de orar por um dos meus maiores amigos, num dos momentos de morte da vida dele, e ter a oportunidade de ver Deus ressuscitá-lo dos mortos. Aliás, nosso querido pastor amado Nassif vai muito bem, louvado seja o nome de Jesus. Estive com ele hoje. E se não fosse o bloqueio de Deus, isso não aconteceria. Quantas e quantas coisas e quantas experiências. Eu não conheceria você, Bia. O Guilherme. Se não fosse o bloqueio de Deus, talvez o Guilherme não estaria casado com a Rafaela. Pode ser. E é bem possível que isso não tivesse acontecido. Porque foi por causa da igreja Apex que o Guilherme conheceu a Rafaela. Se não fosse o bloqueio de Deus, eu não teria conhecido tantas pessoas queridas e amadas que são irmãos meus aqui na comunidade, aqui na congregação, na eclésia de Jesus, que se reúne aqui na igreja Apex. Há tantas pessoas que eu amo tanto. E tantas mais que virão ao longo do tempo, só porque Deus me bloqueou de diversas maneiras. Lá em Pindamonhangaba. E eu não entendia por que os bloqueios aconteciam. Muitos bloqueios me deixavam bravo, confesso. Aí a minha mãezinha, que hoje tem 86, na época ela tinha menos idade, mas já estava na casa dos 80, eu esbravejava no ouvido dela, porque eu ficava bravo com coisas negativas que estavam me acontecendo. Até que eu fiz o que Paulo fez. E aí eu estou aqui por causa disso. Bloqueio de Deus nunca termina em paralisia, mas termina em direção, termina em cura e termina em propósito. Quando Deus bloqueia, Ele não está contra você, Ele está te salvando do você que ainda não entende o próprio caminho. Quando Deus bloqueia, Ele não está contra você, Ele está tratando o você que ainda não entende o seu próprio caminho. Você não consegue entender, mas Deus está lá.
fazendo a obra dele se você deixar. Não pule o muro, faça uma outra coisa. Não pule o muro. Você tem que fazer o que Paulo fez. Não pule o muro, não pegue a marreta, não cave por baixo. Você tem que fazer uma outra coisa que Paulo fez. Deus não está contra você, na verdade Deus só bloqueia aquilo que impediria você de viver um destino que Ele tem preparado para você. Por isso Ele está te bloqueando, porque Ele tem algo maravilhoso para você e você não está entendendo. Então eu tenho duas perguntas para você, nessa noite, aqui no vídeo, aqui na igreja. Primeira pergunta: será que o bloqueio que você está enfrentando não é, na verdade, o início da sua maior transformação? Se é que você está enfrentando um bloqueio, porque pode ser que você não esteja, pode ser que você já tenha enfrentado, ou pode ser que você vai enfrentar um dia. Seja como for o bloqueio que você já viveu, está vivendo ou viverá, será que ele não é o início da sua maior transformação? Segunda pergunta, e aqui nós vamos fechar. Essa é a dica de Paulo, ela vem junto com a minha pergunta. O que fazer, pastor, quando Deus bloqueia a minha vida? O que fazer quando as coisas param, travam na minha vida? E por mais que eu me esforce, as coisas não andam, não destravam. O que fazer, pastor? O que eu posso fazer? A gente gosta de fazer coisas, né? Então vai lá, versículo de número 10 e 11 de Atos dos Apóstolos, diz assim, verso 10 e verso 11, diz assim: havia um discípulo em Damasco chamado Ananias, e em visão o Senhor lhe disse: Ananias. Ele respondeu: eis-me aqui, Senhor. O Senhor lhe disse: levante-se e vá à rua direita, à casa de Judas, e pergunte por um homem de Tarso, chamado Saulo. Diga comigo, porque ele está orando. Repita isso bem forte. Repita isso. Repita isso agora pelo seu espírito. Diga, porque ele está orando. Veja, quando Paulo foi bloqueado, o que é que ele fez? Foi orar. Quando ele ouviu a voz de Jesus dizendo, para, o que é que ele foi fazer? Orar. Quando as coisas não estavam dando certo, por mais força que ele fizesse, o que Paulo fez? Foi orar. Paulo foi orar. Eu lutei 14 anos na minha vida, Douglas. 14 anos da minha vida poderiam ter sido resolvidos em menos tempo, talvez. Mas eu esperneei muito como uma criança mimada. Eu procurei caminhos para resolver a minha própria vida. Eu quis assumir o controle das coisas na minha vida. Eu tinha planos e ideias que eu mesmo carregava nas minhas próprias mãos e nas minhas próprias forças. E por 14 anos eu vivi sem saber o que estava acontecendo e porque as coisas não avançavam de vez. Eu tinha pequenos refrescos, pequenos oásis maravilhosos, mas não avançava de vez e eu ficava bravo e por 14 anos eu rodei no deserto. Por 14 anos eu sofri. Por 14 anos o Senhor bloqueou minha vida. Até que um dia eu disse, chega. E eu me pus a orar, como Paulo se pôs a orar. E Deus chamou Ananias e disse, vai lá e procura Saulo. Diga comigo, porque ele está orando. Quando sua vida bloqueia, o que é que você deve fazer? Orar. Orar. Porque quando o bloqueio é de Deus, não tem curso que resolve. Quando o bloqueio é de Deus, não tem papa que resolva. Não tem pastor que resolva. Não tem profeta que resolva. Ananias só foi lá para orar por Saulo. Mas quem resolveu foi Jesus. Foi Deus diretamente. O que fazer? Siga o exemplo do próprio Saulo, aqui em Atos 9. Quando você sentir que as coisas não estão andando, ore e diga, Senhor,
O que é que eu preciso reorientar na minha vida? O que é que eu não estou entendendo? O que é que eu não estou enxergando? O que é que eu preciso, Senhor? Pare de dar receita e dar passos na sua vida. Faça uma coisa só, ore. Mas pastor, outro dia, para fechar mesmo, outro dia eu estava com uma pessoa e ela está enfrentando uma luta brava, é aqui da Igreja Apex, está enfrentando uma luta brava. E a Cecília estava comigo e eu falei tantas coisas e tal, sobre o problema que essa querida pessoa está vivendo na vida. E depois de eu falar tudo e dar tantos conselhos, eu falei assim, mas o que eu posso fazer além de orar? A pessoa falou para mim, o que é que eu posso fazer além de orar? Eu dei uma gargalhada bem forte, né? E depois eu expliquei minha gargalhada para ele não se sentir mal, para ela não se sentir mal, né? Ele, ela, para você não saber quem é. Mas enfim, eu dei uma gargalhada, depois expliquei meu riso, falei assim, olha, o que você pode fazer além de orar? Nada. Tem bloqueios na vida que só a oração vai fazer a gente enxergar o real propósito. Depender e crescer em Deus faz parte da vida cristã. A gente não tem que se livrar do problema. O problema, às vezes, é um grande motivo para você buscar a Jesus. Porque Deus quer reorientar a sua vida e colocar você no caminho certo, com o objetivo certo, com o propósito certo. Louvado seja o nome de Jesus. E muito obrigado por me ouvir até aqui. Deus te abençoe. Amém, querido? Vamos ficar de pé.